Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que começa aqui, que começa agora nesse canal, canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você gosta de arte, ação, aventura, ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos, este é um momento magnífico que eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre esta obra-prima das histórias em quadrinhos. Hoje vou falar da obra A Vingança do Monólito Vivo, uma obra diferenciada que agradou uma geração de leitores de histórias em quadrinhos. Mas antes de eu falar desse assunto, eu peço para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo todos esses procedimentos, esse canal ele vai crescendo, ele vai aparecendo, vai tomando forma, vai ficando mais forte e mais faço vídeos como esse. Então, desde já eu agradeço imensamente a todos que estão aqui, a todos vocês. Essa obra é marcante, é uma obra bem dos anos 80, que só foi publicado em setembro de 1990 pela editora Abril Jovem. E se vocês repararem a capa aqui, dá uma certa impressão de que ela previu o atentado de Nova York das Torres Gêmeas. Não é verdade? Mas vamos lá. Sobre essa obra. Dramaticamente vencido em combate pelos X-Men, Thor e Homem-Aranha, o amargurado Monólito Vivo retorna a Nova York para destruir a metrópole e esmagar todos que se opuseram a ele no passado. Esta é uma história de guerra em território urbano, aonde os heróis do dia a dia enfrentam uma força devastadora que avança sobre eles, na forma de um gigante de pedra. Essa ideia das HQs, né, de um ser enorme destruindo prédios, ela é basicamente um monstro enorme destruindo Nova York. E nessa época estava em alta aquelas séries japonesas do Jaspion, do Changeman, em que os heróis japoneses enfrentavam aqueles monstros do tamanho de um prédio, né? Do tamanho de um edifício. A história aqui, ela mostra um personagem mutante que fez estudos e acreditava que os faraós eram mutantes devido à sua trajetória na história humana. Esse vilão ele tem uma história triste, assim como a raça mutante que vive no universo da Marvel Comics. Ele teve a sua mulher morta através de um acidente de carro. Ele foi um cara que ele sofreu o preconceito por ser mutante, né, no universo Marvel. E devido esse vilão, ele, por causa desses preconceitos e com tudo que ele viveu, houve um grupo em que começou a servir ele, porque esse grupo ele acreditava que esse vilão ele era o novo faraó. Olha só que impressionante. A princípio, nessa história, os personagens ao qual brilha nessa história é o Capitão América, a Mulher Hulk e o Homem-Aranha, que quando esse vilão ele cresce, ele toma uma forma e simplesmente quer acabar com toda Nova York, no soco, destruindo prédios. Não tem nenhum herói assim forte ou equipe forte perto de Nova York. Somente esses três: o Capitão América, a Mulher Hulk e o Homem-Aranha. Que por sinal, esses três aqui brilham nessa história, tá? Bom, a Mulher Hulk tenta deter na porrada. O Homem-Aranha, querendo ou não, usa a inteligência. E o Capitão América
tenta falar cara a cara com o discurso o porquê que ele está fazendo todas aquelas ações, sendo que sempre vai reinar na nossa sociedade o preconceito. Que história fantástica, que história maravilhosa, tá? E vou até mostrar como que é os quadros, como que ela é. Dá a impressão que ela é pintada a tinta colorida, aquelas de criança, sabe? Muito legal, muito bacana essa edição, tá? E o Monólito Vivo, ele acabou sendo detido com a ajuda dos Vingadores, quando chegaram depois, e depois veio também o Quarteto Fantástico. Os X-Men, no caso, não estavam na cidade. Mas o interessante é que essa criatura, ela só crescia. E crescia. E crescia. E ainda tinha um exército de pessoas, né, que achava que ele era um novo faraó, né, que servia a ele. Além dos vilões, além desse vilão fazer toda essa devastação na cidade, os heróis tinham que lutar também contra os seus capangas, né? Os seus servos, né? O vilão, ele foi derrotado, ficou lá estendido no chão lá, só que ele crescia, crescia, e a cidade, ela ia ser destruída. Até que, influenciado pelas palavras do Capitão América, o Monólito Vivo, ele pede ao poderoso Thor que use o seu martelo, o Mjolnir, né? E através dele lançar com o martelo ele para o espaço, para assim não ocasionar, né, danos com o resto das vítimas que estavam tudo destruído lá em Nova York. História linda, maravilhosa, perfeita. E o Thor faz isso, né? E o interessante é que quando o Thor ele lança o ser, né, que já está destruído, mais uma vez os heróis vencem o dia. E o legal dessa história que me comoveu é o fato de que essa criatura, ela só evoluiu, se tornando não só um monólito vivo, mas um planeta vivo. Olha que interessante. Se você ver a camada dessa história, um ser que ele cresceu, houve preconceito, estudou a história dos faraós, seguidores achavam que ele era um novo faraó, ele foi crescendo, ele foi vendo que a humanidade não, né, e ele virar um planeta. É uma história que, querendo ou não, fala de evolução. Até onde a gente pode chegar com esse lance da evolução, né? Que história fantástica. Eu reli ela. Eu tenho ela já faz um tempo, mas eu reli ela. E ela é uma história que realmente comove. Comove mesmo, né? E assim, eu entendi praticamente as razões do vilão. Eu acho que uma boa história de heróis tem que ter um vilão que as razões tem que ser bem entendidas para aqueles que estão apreciando a obra, seja no filme, seja numa leitura como essa, tá? E eu vou falar uma coisa que eu acredito que existiu uma certa previsão para os atentados de Nova York. Porque essa história aqui, ela é dos anos 80, mas foi publicada pela editora Abril Jovem em setembro de 1990. Setembro de 1990. Um ser destruindo as Torres Gêmeas. Décadas em setembro de 2001, ocorreu os atentados em Nova York da destruição das Torres Gêmeas. Eu sei que a Marvel Comics já fez também uma história falando das consequências dos heróis, olhando, né, o atentado que aconteceu, que foi nessa edição aqui. E
Um dos meus primeiros vídeos nesse canal foi falar dessa edição. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, tá bom, pessoal? Bom, meu vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que sempre tá comigo, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo nesse canal. Estou louco para saber a opinião de vocês sobre esse vídeo e sobre essa obra. Vocês já leram essa obra? Já ouviram falar? Deixa tudo aí nos comentários. Vou ficando nessa. Beijos e abraços em proporções cósmicas. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.